Olá, trader! Vamos aqui fazer algumas operações e também eu quero aproveitar aqui o canal, o espaço, para tirar dúvidas a respeito do bônus. A bênção do Pix você já sabe, a bênção do Pix é simples, né? A dúvida é sobre as lives. Existe a live da alavancagem em que você acompanha e também tem a outra live que é a live tira dúvidas. Depois das operações feitas aqui, eu vou então tirar sua dúvida, tá ok? E falar um pouco mais de algumas questões a respeito dos gatilhos semanais, certo? Dito isso, né? Vamos operar. Dito isso, vamos operar. Tá ali, ainda tá, ok. Vamos aguardar a próxima, né? Pra gente fazer o clique, já dá para fazer, ó. Quem está dentro e faz parte dos gatilhos semanais, uma certeza eu tenho. Você já entendeu do porquê desse clique. Uma certeza eu tenho. Você já entendeu o porquê deste clique. E eu peço para você que entendeu que não deixe aqui nos comentários. Nossa, professora, então quer dizer que você não quer que outras pessoas saibam? Não. E isso pode gerar confusão para aquele que vai ler. Ele vai acreditar que entendeu, vai colocar um capital na conta, vai operar e pode acontecer o loss. E não é isso que a gente quer que aconteça, tá? Você que entendeu pode ir lá no suporte, no WhatsApp do suporte, esse aqui, e dizer, olha, é por essa razão, entendeu? Aí sim, porque aí você vai estar tirando, ó, bem do ladinho, né? Pagou, mas pagou ali bem do ladinho. E você pode indagar ali no WhatsApp, pode perguntar, tirar as dúvidas, etc e tal. E é para isso que o suporte existe, né? Mas nessa entrada aqui, eu gostaria muito que ela tivesse sido mais tranquila, tá? Que ela não tivesse sido assim tão apertada. Aqui essa entrada. Quem está estudando os gatilhos sabe por quê. Essa entrada. Quem está estudando os gatilhos sabe por quê. Essa entrada também sabe por quê. Essa entrada também, apertadinha também, né? Sabe por quê. Essa entrada sabe por quê. Essa entrada com certeza sabe por quê. E essa entrada com certeza sabe por quê, né? Deixa eu aproveitar uma que tem um payout um pouco maior e observar se a gente vai ter oportunidades, porque aí eu vou clicar nesse. Vamos aqui observar, né? A gente pode observar nos pequenos, nos micros movimentos, ou a gente pode também buscar mais informações, né? É isso que eu falo para você. É isso que eu falo para você dos gatilhos. Por exemplo, eu já entendi um gatilho 1 e gatilho 2. Que bênção! Você já consegue ser lucrativo e lucrativa. Maravilha! Mas a questão que eu quero trazer é um exemplo. Você... deixei passar ali, deixa eu falar com você mais. Você, toda semana, terá novas aulas com novos gatilhos. Ponto. Né? E a sua caixa de ferramentas, ela será cada vez maior. Você terá cada vez mais ferramentas para você operar. Você terá cada vez mais ferramentas para você operar. Então, por exemplo, você acaba de abrir o gráfico e esse gráfico que você acabou de abrir, independente do par que você abriu, ele está em tendência de alta. Você vai ter gatilhos. Está em tendência de baixa, você terá gatilhos. Ele está congestionado, você terá gatilhos, independente do gráfico que você abrir. Quantas e quantas vezes você já indagou lá no WhatsApp do suporte e você enviou um vídeo lá aqui do canal do YouTube e disse assim, olha, o professor está operando aqui, mas ele acabou de abrir o gráfico e clicou. O que ele viu? Né?
Ele não marcou nada ali, ele não marcou, ele não fez marcações, O que ele viu? Eu quero saber. E eu, muitas vezes, né, me segurei. Por quê? Algumas pessoas que não conhecem o nosso trabalho, elas dizem assim: ah, ele quer esconder. Eu entendo quando você pensa isso, tá? Entendo muito mesmo. Ah, ele quer esconder. Não, irmão, não é isso, tá? Aqui no canal você tem a playlist do canal, você tem cursos gratuitos aqui. Quero colocar mais, quero que você tenha mais, quero fazer mais ali por você. Quero fazer mais por você, mas é uma questão de tempo, né? Mas por que que muitas das vezes que você perguntava, né? Olha, aquela entrada lá do canal, qual que é a entrada, qual a razão, qual o gatilho, né? Eu dizia, olha, a gente pode ter essa entrada por essa razão, por esse motivo, né? Mas eu nunca quis confundir a sua cabeça. Eu nunca quis confundir a sua mentalidade. Até você que está aqui agora, eu peço para que você não nos comentários aqui do canal coloque o porquê. Professor, por que você não quer que eu coloque por quê? Porque você vai lá, você vai escrever nos comentários o porquê dessa entrada que eu dei aqui ou anterior. Ou alguma que você viu passar aí. Aí você vai colocar um outro irmão que não tem estudado, não tem entendido, né? Ele vai ler, ele vai associar o que você escreveu, vai colocar um capital na corretora, vai operar e não vai dar certo. Porque de fato ele não sabe exatamente como é. Então, de coração, você que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui, tudo bem, você pode falar mal, pode me julgar, você pode fazer o que você quiser, que eu vou orar por você. E toda a nossa equipe vai orar por você. É bíblico, tá? A gente tem que orar por todos e amar sempre a todos. Mas, às vezes que você me via abrir o gráfico e de repente sair clicando, é porque eu tenho uma caixa de ferramentas abrangente. É uma caixa de ferramentas no nosso mundo do trader, né? Já vou falar aqui do bônus, tá? Vou falar aqui do bônus para você, já explicando aí bem simples para você entender. Mas quando eu abro o gráfico e saio clicando, vou lá e clico, é porque eu tenho essa caixa de ferramentas de anos e anos de estudo e ainda eu estudo. Eu ainda procuro entender mais por que isso, por que aquilo, por que agora aquela entrada que era muito assertiva, ela não está tão mais. Ah, por essa razão aqui, é por esse motivo. Então, eu sempre estou estudando, né? Procurando aí entender cada vez mais. E você que está no gatilho, nos gatilhos semanais, você está tendo o privilégio, tá? Já vou falar dos bônus aqui, privilégio de entender o seguinte. Você vem e você tem os primeiros gatilhos, né? Que primeira aula teórica, depois operando ela. Primeira aula teórica e depois operando ela, tá? Esse gatilho, você entendendo ele, você pode operar ele, tá? Esse gatilho, você entendendo ele, você pode operar ele. Esse gatilho, você entendendo, você pode operar ele. Esse gatilho aqui, você entendendo, você pode operar ele. Agora eu te faço uma pergunta. Se você aprende esse, mais este, mais este, mais este. É somatória, tá? Somando. É a conta de mais, né? Mais esse, tá? Mais esse, mais esse, mais esse. Ó, é tudo soma. Soma agrega, tá? Mais esse, mais esse, mais esse. Ó, a gente só está aumentando a nossa caixa de ferramentas. Mais esse, né? A sua caixa de ferramenta, ela tem aumentado cada vez mais. E quando você abrir o gráfico, você vai olhar e vai dizer assim: olha aqui aquele gatilho. Olha aqui aquele outro gatilho. Olha aqui aquele gatilho que eu aprendi. Você vai ter uma caixa de ferramentas com várias formas operacionais, vários gatilhos, né? Como por exemplo aqui, gatilho sobe ou desce. É um gatilho onde você, tá,
nós somos adultos, você é adulto, você é adulta, você é racional. Nós sabemos que um gatilho ele nunca será 100% assertivo, mas o nível de assertividade dele é muito alta. Agora, nesse somatório, esse percentual ele aumenta porque você vai entender ainda mais o ponto crítico de clicar ou ainda não clicar, tá? E eu desejo, eu sonho demais isso, que você seja aquele trader que você abra o gráfico e você já veja ali, aqui tem a operação. Olha, aqui tem mais uma operação. Outra. Digamos que você faça 5 sessões durante o dia. A maioria faz 4 ou 5 sessões, né, divididas no dia para operar. Aí você tem por sessão 3 entradas ou 4 entradas. Você vai abrir o gráfico, aqui tem uma. Pum, clicou. Aqui tem outra. Tum, clicou. Aqui tem outra. Clicou. Uma sessão de 30 minutos. Uma sessão de 30 minutos, porque você é dono do seu tempo. Você tem dentro da sua mente, né, estudos, gatilhos que você enxerga ou que o gráfico está falando para você. Porque os candles eles falam o tempo inteiro e você vai entender o que ele está falando para você. E toda semana haverá novos gatilhos, toda semana haverá novas aulas e todas elas se agregam uma à outra como um quebra-cabeças. Então, você que vem estudando e que vai ter cada vez mais gatilhos que vão melhorar a sua visão, você vai simplesmente abrir o gráfico daqui a um tempo, olhar para ele e falar, vou comprar, vou vender, não vou fazer nada, porque aqui ele está em um momento de briga entre compradores e vendedores e não é hora de me expor aqui. Eu vou abrir outro gráfico, olha aqui, tem uma compra. Win. Olha aqui, outro gráfico, venda. No mesmo gráfico, mais uma venda. No mesmo gráfico, mais uma venda. Fazendo soros, tá? Por favor, irmão. Soros, faça soros. Em opções binárias, para que você possa elevar o seu capital, é necessário fazer soros. Abre aspas, se você tem um capital já de 10 mil, 15 mil reais, aí você vai dar mão fixa de 500 reais a entrada, R$1.000, é diferente. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse esse dinheiro... Não. Mentalidade de águia, não mentalidade de... Não vou dar nomes aqui, mas você entendeu. Mentalidade de águia é o quê? Se eu não tenho esse capital, eu vou fazê-lo operando-o. Vou colocar um capital de 100 reais e eu vou alavancar. E ao final de 15 dias, 10 dias, eu terei esses tal 10 mil reais. E aí você vai, claro, tem uma conta para alavancar e uma conta para dar mão fixa e viver desse mercado. Então, não dê desculpas para você mesmo. Não dê desculpas para você mesma. Você tem todo o potencial de colocar o capital mínimo da corretora, Avalon ou Cotex. Você consegue fazer isso. Faça entradas dando soros. É 4 sessões no dia. Vai lá, cada sessão que você fizer, mão fixa, mão de soros. Mão fixas e mão de soros. Ou é alavancagem com o capital todo mesmo. Você já entendeu, você já sabe operar, treinou, praticou, tem esse leque de gatilhos na sua mão, vai lá e faz. Porque daqui a pouco vai ter mais gatilhos. E quanto mais gatilhos você tiver, mais ferramentas haverá na sua caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas é a sua mente, o seu conhecimento, de você olhar para o gráfico e falar, aqui tem um gatilho, tem 2, 3, 4, nossa, vou operar aqui toda hora, eu posso clicar onde eu quiser que eu sei que eu vou ter o win. Já falei, você é adulto e você é adulta, né? Nós sabemos que o mercado ele é cíclico, poderá haver um loss. Mas a sequência de win é muito grande. A sequência de vitórias é muito maior, tá? Então não dê desculpas de falar que não tem 10 mil, que não tem 20 mil reais. Você tem todo o potencial para fazer. Pega aí 100 reais e dá 5 entradas fazendo soros com capital todo. 5 entradas, 5. 1, 2,
3, 4, 5 entradas. Ou você pode se permitir assim, vou fazer 3 sessões no dia. Na primeira sessão, 2 entradas, uma normal, uma com source, capital todo, ou como você preferir, né? Banca toda, né? Segunda sessão, capital que está ali na corretora, todo, na outra entrada, então 2 entradas por sessão. Final do dia você vai olhar para o teu capital e vai dizer assim, nossa, aumentou muito. Por quê? Porque você foi lá e fez os soros. Opções binárias tem que fazer soros, não tem como, tá? A não ser, já falei do abre aspas, né? Você quando atingir aí um capital de 10 mil, 20 mil reais, você vai operar buscando percentuais, que é muito inteligente, né? Mas mesmo assim pode fazer os sorozinhos lá, porque bate a meta em 2 entradas, na sessão da manhã, da tarde de novo, à noite de novo, viver a prosperidade, tá? Então aqui você já entendeu, olha só, sobe ou desce, nós temos uma aula teórica, nós temos uma aula no gráfico explicando e depois uma operando, explicando para você, tá? E agora eu vou tirar a dúvida, né? Deixa eu tirar a dúvida aqui, porque tem muito irmão, muita irmã perguntando no suporte qual que é a diferença das lives, né? Eu não entendi. Qual a diferença das lives lá? Eu não entendi, eu tô perdido, tô perdida, não entendi, né? Então é assim. Benção do Pix, você sabe que é só dar chave, né? Se você for chamado lá. Agora, se for a live Tira Dúvidas, ela é comigo. Exclusiva comigo. Live Tira Dúvidas é comigo. Mesmo que eu esteja em outro local, internet ruim, vou dar um jeito de colocar, procurar um local onde há uma internet boa, né, para poder fazer com você essa live. Você sabe, sempre estou indo para projetos, né, então muitas vezes não estou ali no local onde a internet é muito boa, mas eu vou dar um jeito de encontrar um local ali que exista isso. Enfim, é um detalhe. Então, a live Tira Dúvidas, já diz o nome, é Tira Dúvidas. Não é para operar, para fazer entradas e alavancagens. É para você tirar dúvidas. Perguntar ao vivo ali comigo. E a live da alavancagem, a diferença já diz o nome, né? É uma live que você vai acompanhar e você vai estar vendo ali acontecer a alavancagem. E durante as entradas você vai perguntar, por que essa entrada? Por quê? Qual o gatilho que está sendo usado aqui? Né? Por que essa entrada? E etc. Né? Nesta alavancagem. Na alavancagem, na live da alavancagem, vai ser muito difícil eu estar fazendo com você. Muito difícil, por quê? Porque eu vou estar em viagens dos projetos, né? E eu vou estar com a internet ruim, eu vou comprometer, né, a alavancagem, tá ok? Quando é uma conta nossa, aí tá tudo bem, não tem problema nenhum, levar loja lá, etc e tal. Agora, uma conta que é sua para alavancagem, não, né? Então, a irmã Esther ou alguém da equipe é quem vai fazer com você, junto a você, a alavancagem, que é uma live da alavancagem. A sua conta no seu nome ela será alavancada, certo? Se você já tiver um capital lá para colocar, você coloca e é sem risco, tá? Porque se houver a perca de quem estiver operando, ele vai recolocar ou ela vai recolocar o capital. Se não tem, aí a própria equipe vai lá e coloca para você o capital, né? Ela vai, como tem que ser da sua conta para a corretora, então a equipe vai mandar para a sua conta, você manda para a corretora e é instantâneo, né? Aí entrou lá o valor, já vai fazer a operação, vai ter a live. Vou comprar aqui por essa razão, vender por essa. Quem vai alavancar vai explicar, mas você pode perguntar. Irmão Neto, ele não tem condições de fazer uma alavancagem. Por quê? O irmão Neto ele só opera price action. Ele entende um gatilho ou outro aí, mas o negócio dele é a price action. Tem muito mais erros, né? Porque opções binárias, a gente consegue sim operar price action. Muito, muito mesmo. Agora, quando você coloca gatilhos unidos nas junções da price action, ela se torna muito mais assertiva, né? Mas o Neto, ele tem assim... ele tem uma dificuldade em aprendizado por razões pessoais dele, que eu não vou colocar aqui agora, tá? Mas, diferente disso, e melhor ainda, ele tem um gerenciamento muito afiado. Então,
ele gerencia de forma plena, tá? Deu loss daquela sessão dele, ele para, ele não continua, não tem teimosia. Bateu a meta, ele para, não tem teimosia de falar, vou mais, não tem ganância de querer, não, ambição sim, não ganância. Então com o Irmão Neto vai ser muito difícil você fazer uma alavancagem, tá? Porque o Irmão Neto é mais o price action e tem bastante erros, né? Então, assim, tem sessões que ele vai ter os erros, vai parar, porque bateu o stop do loss dele, né? Então não tem como colocá-lo para fazer com você a alavancagem aqui dos gatilhos semanais. Então, é a irmã Esther ou alguém da equipe. A irmã Esther, ela tem dificuldades em falar, tá? Em ter um diálogo. A gente já fez alguns testes com ela para poder conversar e tem medo, gagueja, etc e tal. Ela opera muito bem, opera demais, mas ela tem essa dificuldade em falar, né? É normal, muito normal. E da mesa, quando eu falo para mesa que já aconteceram algumas alavancagens, tá? Nessa live aí tem muito, nossa, os irmãos da alavancagem falam o seguinte: olha, se for para alavancar, para só assistir, eu faço, mas para falar não me chama. Eu vou alavanco 3, 4 contas, se for preciso. Mas falar é o meu problema. E aqui, a grande cereja na alavancagem, na live da alavancagem, é alguém que fale com você. Que fale, ó, essa entrada é por isso aqui, né? Então a gente está trabalhando também até com terapia para para romper essa bolha, né? De não falar, não conversar, certo? Enfim, estou colocando aqui para você porque o nosso canal é um canal onde 100% são alunos. Claro que um aluno traz alguém, um aluno, né, traz alguém da família, um pai traz a filha, que isso é uma bênção, né? Já aconteceu aí, é a maravilha de Deus. O primo, traz a prima, o irmão traz o irmão, a irmã, e assim vai, né? Vai crescendo. Mas a grande maioria são alunos, então é bem tranquilo falar aqui com você isso. Eu não tenho problema em falar que a mesa, os irmãos operam muito bem, né, de forma excelente, mas eles não têm comunicação, né? Estou trabalhando muito isso com eles para que eles possam fazer lives também no YouTube, no Telegram, no Instagram, mas tem que falar daí, né? Porque sem falar fica complicado. Professor, por que você não faz então? Você pode fazer. Eu não estou conseguindo tempo. Aqui, por exemplo, fica aqui, você pode voltar quantas vezes você quiser, entendeu? Enfim, a live Tira Dúvidas é exclusiva comigo para tirar todas as suas dúvidas. Bom, a live da alavancagem é feita a alavancagem, o valor é todo seu, é claro, é óbvio, né? E o principal não é nem isso. Talvez agora você pense, claro que o principal é o dinheiro, mas, irmão, não é. O principal é o conhecimento. Com o conhecimento, você vai alavancar 10 contas no dia, 20 contas no dia, entendeu? Porque você não vai ser como eu. Você não abraçou projetos infinitos, tem que estar toda hora tá viajando, toda hora tá atendendo, tá falando, né? Não. A tua vida vai ser operar, tá? Claro que se você tiver objetivo também de fazer as correntes do bem, de abraçar projetos, né? Daí é diferente, né? Mas é um irmão ou outro. Mas enfim, não é o caso de falar isso aqui agora. Tá aqui a explicação sobre as lives da Tira Dúvidas e a live da alavancagem. Os gatilhos, eles agregam-se, um gatilho se agrega ao outro, tá? Se você pensar assim, vou ficar só operando 2 gatilhos, tudo bem, mas veja bem, se você pegar e falar, vou ficar só com 2 gatilhos, você, por exemplo, o que eu posso te colocar aqui como exemplo? Você vai abrir um gráfico. Você vai abrir um gráfico. Tá travando aqui, será? Você vai abrir um gráfico e você... Esse aqui já está aberto, mas independente disso, você vai abrir um gráfico, né? Abriu aqui. Aí você... Aqui tá... não, aqui tá fora do ar, né? Por isso.
Você vai abrir um gráfico ou vários gráficos e você vai olhar para ele e você vai falar assim: nossa, eu não estou conseguindo ver nada aqui. Vou traçar aqui um suporte, uma resistência, uma LTA, uma LTB, mas eu não estou conseguindo ver nada. Claro que agora nada, né? Porque não abriu aqui, tá fechado, não tá, enfim. Essa conta aqui é tranquila, tá? É uma conta negativa da Avalon, então não é porque eles estão limitando, não, tá? É porque deve estar fora do ar mesmo. E aqui onde eu estou agora, eu estou bem distante, tá? A internet aqui ela é muito ruim, tá? A internet aqui é muito ruim, então pode ser isso também. Ponto. Então você está nos gatilhos semanais e você tem lá um gatilho, dois que você se adaptou mais e você ficou só com eles. E você fala, não quero ver mais gatilhos não. Ok. Mas aí você vai abrir um gráfico e você vai ficar ali na sessão muito tempo para poder operar. Muito tempo, porque você não está vendo gatilhos a mais. Você tem só aqueles ali. Agora, quando você tem mais gatilhos, quando você tem a caixa de ferramentas repleta, né? Deixa eu pegar aqui os gatilhos, né? Quando você tem os gatilhos, ó, e você tem, que a internet aqui ela realmente é bem lenta. Mas de repente, se eu for para outro local, outra região que ela seja mais rápida, eu faço uma outra para colocar no canal. Mas tá. Você tem esse gatilho, você tem esse, você tem esse, você tem esse, você tem os demais e você vai ter outros gatilhos, né? É um quebra-cabeça. Um se soma ao outro. E quando você sentar no seu escritório para operar, ou no tablet na rede, ou no celular, sentado em algum local, ou você está viajando com a tua família e você para no local ali, aqui vou ter uma hora de tempo para ficar de bobeira, né? Uma palavra mais convencional do dia a dia. Eu tô aqui de bobeira, vou pegar o celular e vou operar. Mas aí quando você abre, você tem vários gatilhos, porque você tem esses e vai haver mais. Abrir o gráfico, aqui tem esse gatilho de compra, estou comprado aqui. Olha aqui, tem um gatilho de venda, estou vendido aqui. Agora, se você tem poucos gatilhos, você vai abrir o celular e vai dizer, não tem operação. Nossa, não tem. Quantas e quantas vezes você pega um trader que ele é muito experiente, né? Não estou falando mal de ninguém, estou dando um exemplo, tá? Ele abre o gráfico e fala assim, pessoal, não vou operar agora porque não tem nenhuma operação. Porque não tem um leque, porque não tem na caixa de ferramentas desse trader tem poucos gatilhos, poucas técnicas, poucas formas operacionais. Agora, quanto mais gatilho você tem, mais ferramentas você terá. Então, agora digamos que você é esse trader que está nos gatilhos e você está vendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Aí você parou esse tempinho de bobeira, né? Um exemplo, assim, uma palavra mais do dia a dia, né? Aí você vai dizer assim, eu tenho todos os gatilhos memorizados e mais o gatilho sobe ou desce. Pronto. Agora, digamos que você não tenha acesso a todos eles, você tem acesso só aos primeiros ali ou alguns, aí você vai falar, eu ia operar, mas eu não vou operar não, porque o gráfico tá ruim agora. Olha só, o gráfico tá ruim para operar. Eu não vou operar então. Como assim o gráfico tá ruim para operar? Ele tá te mostrando vários gatilhos, mas é porque você não tem esse conhecimento. Você não tem aquele conhecimento e você acredita que não tem operações feitas, sendo que todo instante há operações. A cada novo minuto há uma nova operação. A gente pode pegar um par de moedas e abri-lo várias vezes, e a cada novo candle uma nova entrada a ser feita. Eu já fiz aqui no canal, você já deve ter visto isso, tá? Com pares diferentes também, não com o mesmo. Por quê? Porque o gatilho ele se forma a cada novo minuto, e quanto mais gatilhos você sabe, memorizados e treinados, aprendidos, né? Você vai abrir qualquer gráfico que você vai operar. Por isso que os gatilhos ele tem esse formato de toda semana ter novas aulas, toda semana novas aulas, novos gatilhos para que você possa, entre aspas, nesse momento de bobeira, eu falei assim, porque você está viajando com a família, né? E está sentado ali no local, a sua família está de repente
dormindo no quarto, tá na piscina, você não quis ir para a piscina, eles estão fazendo uma massagem que você não quis fazer nesse hotel, e você vai operar. Ou ainda, ó, eu lembrei aqui agora, é tantos irmãos, né? Tantos alunos que eu fico lembrando. Tem um irmão que ele pediu para a esposa, né? Ele falou, fez a esposa, não. Ele pediu para a esposa tirar uma foto dele, ele estava deitado, de costas para cima, recebendo uma massagem, uma viagem que ele fez com a esposa. Ele fez uma nova lua de mel, ele falando, né? E ela tirou foto dele e ele estava com o tablet operando. E ele, olhando, ele estava operando, né? Ele havia clicado já na operação, e ela fez um pequeno vídeo, né? E ele falou assim: olha aqui, professor, viajando, lua de mel com a esposa, e eu tô aqui no tablet operando e fazendo dinheiro. Ou seja, esse leque que ele já tinha, né, e vai ter cada vez mais, fez com que ele, naquele tempo, aproveitasse para fazer dinheiro. Então, não é amor ao dinheiro, tá? Ele até ressaltou depois, professor, olha, eu jamais quero aqui me exibir, eu não estou aqui agora nesse momento me colocando na vaidade, no ego. Não, eu só estou dizendo, professor, que em qualquer momento, em qualquer tempo, a gente pode operar. Em qualquer gráfico a gente pode operar e faturar, né? Fazer dinheiro. Ele falou faturar. Ele falou faturar e fazer dinheiro. E ela no vídeo ria assim, ela não aparecia, ela tava rindo ali, né? Ela tava gravando e rindo assim. Olha que bênção. Porque ele, com certeza, né? Foi o que ele falou também. Ele já havia antes feito operações, alavancagens, fez valores para viajar com a esposa na lua de mel com ela. E durante a viagem fazendo mais dinheiro. E não é porque tem amor ao dinheiro, tá? Isso a gente tem que descartar esse pensamento entre nós. Não é amor ao dinheiro. É viver a prosperidade. Ela é tão infinita que tá ali, fazendo valores, né? É muito. Assim, eu falei e lembrei desse irmão aí, porque é tantos relatos. O outro irmão aí que falou: eu fui pra pescaria, não peguei nenhum peixe, mas na volta, quando eu parei para um lanche, eu fui, operei e fiz dinheiro. Fui onde ele falou que foi esse irmão? Não vou me lembrar agora. Ele foi num local onde vendia lá frutos do mar, né? Comprou ali os frutos do mar. Chegou na casa dele, a esposa falou... Ele falando, né? Ele comentando, né? A esposa falou bem assim: tá, mas você foi pescar é peixe, não lagosta. Não, tá errado. Que pescaria é essa? Ele: não, eu fui lá, não pesquei nada, na volta eu peguei pra gente poder fazer aqui em casa. Fresquinho, segundo ele falou. Bem fresquinho esse local onde ele fez a compra, né? Porque ele mora próximo, agora ele mora próximo ao mar, né? Que era o sonho da esposa dele. E ele realizou esse sonho. Não tem a sua casa própria ainda lá, mas ele tem uma casa própria no interior, né? E ele mora de aluguel por enquanto ali, mas já pretende, planejando aí, fazer a aquisição ali, porque ele estava se adaptando com a esposa, né? Sempre foi o sonho dela. Esse da pescaria aí. Então, assim, é tantos irmãos, é tanta história assim linda de se ver, que é da prosperidade, né, que vem na mente, a gente se lembra, é tanta alegria. Por vezes você envia lá no suporte, eu não vejo, né? Porque quem responde mais é o suporte. Vez ou outra eu vejo as respostas e me emociono, eu choro ali, porque eu fico muito feliz, eu fico muito alegre em saber que você vem prosperando cada vez mais e que os gatilhos têm proporcionado uma visão além, uma visão a mais, uma visão de águia, né? Aquela visão assim. Eu não gosto de falar sniper, porque sniper lembra de guerra, né? Eu não gosto de entrar nesse assunto, assim, me deixa bem mal. Eu, sinceramente, assim, o ser humano, né? Aí tem crianças, enfim, eu não gosto nem de lembrar. Então eu falo olhos de águia, porque, né? É natural da natureza, ali para caça, né? Então aí já entra num âmbito até bíblico, né? Porque faz parte da evolução da natureza, criação do nosso Deus maravilhoso, então tem razões, motivos, né? Mas é a visão de águia, de ter ali, eu sou do método milionário, do método indicador,
da alavancagem simples, método Gandalf, da playlist aqui do canal, curso para iniciantes aqui no canal. E aí agregou agora, porque agora antes eu dava uma entrada aqui, não dou mais, agora porque eu sei do gatilho, então somou. E agora eu consigo ter uma visão de águia. E agora eu consigo fazer operações até maiores, porque eu tenho mais confiança no que eu estou fazendo. Irmão, isso tudo é bênção. É bênção demais. E eu me inspiro a cada vez mais trazer gatilhos mais assertivos, cada vez mais. Cada vez mais, para que possa você viver prosperidade, independente se você vai criar um projeto, né, ou abençoar um projeto, ou uma família, ou você pensa assim, olha, não quero, professor, eu não sou egoísta, mas a minha família é muito grande, então eu vou fazer dentro da minha família, né, essas correntes do bem, bênção, né? Professor, eu nunca vivi a prosperidade na minha vida e agora eu estou vivendo a corrente do bem com a minha família, bênção, tá? Nunca viajei com a esposa, nunca viajei com os filhos. Na minha cidade, eu nunca fui desbravar minha cidade, porque tudo é dinheiro, né? Um restaurante, um passeio, uma viagem, uma reforma, uma aquisição, né? Abençoar outra família com uma geladeira, abençoar outra família com um fogão, abençoar outra família com a reforma na casa daquela família, abençoar a família lá com uma viagem para outra família, alimento para outra família, né? Tudo isso é a prosperidade que vai proporcionar. E antes dela é o conhecimento, de forma sábia. Então, vou encerrar por aqui, né? Vou encerrar por aqui e dizer para você, irmão, irmã, estuda, pratica, treina. Cada novo gatilho vai, treina, estuda. A tua caixa de ferramentas ela vem aumentando cada vez mais. A tua caixa de ferramentas ela tem cada vez mais gatilhos. Você irá saber cada vez mais onde clicar, onde não clicar, né? Poderá sim haver, por exemplo, assim, nossa, aqui por exemplo, né? Você pensando, eu sei tanto onde clicar, eu sei tanto o que clicar aqui para essa operação que eu acabei. Aconteceu já de um irmão ou outro falar: eu cliquei errado, professor, olha só, mas eu nem me importei. Por quê? Porque eu sei como, eu enxergo como, né? Os irmãos e irmãs falam: a cada novo gatilho, professor, a minha mente ela vem se expandindo e entendendo cada vez mais, tá? E muitos irmãos também falando assim: nossa, professor, no método M5 eu tinha alguns loss lá, agora eu estou entendendo. E tava na aula, né, professor? Sim, sempre esteve lá. Método do indicador, da alavancagem simples, método Gandalf, tanto, né? Aulas ali para iniciantes na playlist do YouTube, no método milionário, então você não precisa falar, é a faculdade, né? Então, dentro do método milionário, nossa professora estava ali na minha frente, eu não via, mas agora eu estou vendo, ó a benção, né? Então, a cada nova semana, com cada novo gatilho colocado para você, mais a sua mente vai enxergar, vai entender, e a prosperidade ela só vai aumentar. E eu de coração me sinto honrado, honradíssimo com você que faz parte aí dos métodos e do gatilho semanais. E o meu pagamento, para quem está dentro sabe para onde vai, né? Quando você entra, você faz o aporte, mas o meu pagamento real, para quem já está mais tempo comigo, sabe que é você falando lá no suporte que você vem vivendo desse mercado, que você fez uma alavancagem e fez 7 mil reais, que fez uma alavancagem e fez 10 mil reais, que fez alavancagens e está reformando a sua casa, está viajando, está vivendo a prosperidade, colocou um filho num colégio melhor, que é tantas que eu me perco um pouco em falar todas. E que bênção. E essa honra é para Deus. O agradecimento é para Deus. Porque eu sou somente uma ponte. Somente isso. Tá? Eu não quero honrarias. Não quero.
Toda honra e toda glória é para Deus, para que nós enaltecemos o nome dele, falamos do nome dele, espalhamos o nome dele. O irmão está lá em Portugal agora falando de Deus. Outro irmão está lá acho que é Marrocos, que ele comentou, falando de Deus. Outro irmão falando aqui vai para a África falar de Deus, porque está alavancando, fez valores, separou valores para ir lá. É tanta bênção que eu me perco também. E eu fico feliz. Então toda honra e toda glória é para Deus. E irmãos, viva a prosperidade, saboreie dela. Você vai viver. Se não vive ainda, vai viver, né? Faça soros, irmãos, porque você vai conseguir ver o capital aumentar na sua conta, tá bom? Claro que depois que você atingir ali valores maiores, né, buscando percentuais, mas mesmo assim, alavanca lá, porque opções binárias tem que ser. E qualquer mercado tem que ser também, tá? Na B3, para viver a prosperidade de fato, com um mini contrato, você até consegue fazer valores, mas a prosperidade tem que ser com 10, 50 mini contratos. E para isso tem que a tua conta ela aumentar, né? Forex, a mesma coisa. Criptomoedas, a mesma coisa. Qualquer mercado ele vai exigir. Quanto mais investimento, maior o retorno. E é uma palavra que muita gente ainda não entende, mas quanto maior o risco que você corre, maior é o salto que você dá, mas de forma inteligente e gerenciando o seu capital, não fazendo coisas que não devem ser feitas, tá? Então, irmãos, fique na paz, tá? Ore, agradeça sempre, a cada minuto, a cada instante da sua vida, as bênçãos que Deus tem feito para você. Peça a sabedoria que você terá, mas para isso há de haver muito conhecimento, que é você estudar, praticar, buscar, e tenha cravejado dentro do seu coração, dentro da sua alma, que Jesus ama você.